opção de 5 horários, 5 opções de culto aqui no campus, às 9, às 11, às 18 horas, nas extensões norte e sul também. E em cada momento desses, a presença de Deus tem sido maravilhosa. Eu quero incentivar você que nos acompanha de casa. Sabe, nós temos procurado fazer tudo de maneira que quem esteja nesse lugar tenha segurança. Por isso temos tantos cultos, para que as pessoas possam vir seguras, possam ter o distanciamento adequado, mas não se prive de adorar a Deus junto com o seu povo. Nada substitui esse ambiente onde nós juntos damos glória ao Senhor e paramos para ouvir a sua voz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 137, que é um salmo de desabafo, um salmo de lamentação. Tem alguém aqui nesse ambiente que está com saudade de alguma coisa? Alguém está com saudade além de mim? Só eu não, tem alguns com saudade, os outros estão bem, vivendo a vida que querem, tudo normal. Eu sinceramente acredito que todos nós estamos com saudade, sim. Estamos com saudades do nosso normal, porque não estamos vivendo o nosso normal. Estamos com saudades de nos encontrar aqui e nos abraçar, sim ou não? De poder conversar, poder expressar o nosso amor, a nossa comunhão de uma maneira muito mais intensa. Eu estou com saudade de ver o seu sorriso. Eu sei que ele está aí, mas está escondido por uma máscara chata que nos sufoca. Eu estou com saudades das nossas células, estou com saudades de sair de casa sem nenhuma preocupação, de adoecer. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a poderosa força da saudade. E eu quero ler um salmo cujo tema é justamente esse. A leitura é a seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores cobravam cânticos alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Junto aos rios de Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Como eu disse, esse é um salmo de desabafo, um salmo de lamentação. Quem escreveu esse texto bíblico, sinceramente, eu acho que não estava tensionando inspirar ninguém, apenas dizer como se sentia parte do povo que foi desterrado, que foi tirado à força da sua terra, da sua vida normal, da sua cultura, das suas amizades, da sua geografia, e foi levado para o exílio babilônico. E muitos daqueles que viveram essa situação tão difícil foram invadidos por uma saudade paralisante. Porque, se lembrando da vida que tinham numa terra estranha, em condições que não desejavam viver, eles permitiram que o seu coração se amargurasse a tal ponto de apenas chorar e desejar vingança da parte de Deus contra os supostos culpados pelo que eles estavam vivendo. E eu não sei se você já parou para pensar, a experiência do exílio deve ser muito dura. Ser exilado é ser retirado contra a própria vontade do seu lugar, da sua terra,
e ter que viver num outro ambiente, numa outra cultura, quem sabe sem poder expressar plenamente a sua identidade, a sua forma de ser. Acredito que aqui ninguém viveu essa experiência literalmente. É verdade que nós temos em nossa igreja, desde o ano passado, um grupo de irmãos que são venezuelanos. Eles vieram para cá não porque sonharam vir para o Brasil, mas porque a sua nação está vivendo em miséria, o comunismo se estabeleceu, um espírito anticristão dominou o governo da nação. E para sobreviver eles tiveram que sair. E estão aqui, graças a Deus, encontraram um lugar na nossa casa, são muito bem-vindos, são parte da nossa família. Mas eu imagino que eles sofram de saudades, porque aqui não falamos a sua língua, falamos alguma coisa parecida. E deve ser duro. Agora você imagine o coração daqueles que viviam em Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade da paz, e que viram Jerusalém sendo invadida pelos exércitos babilônicos e sendo destruída, e que foram levados para longe e não sabiam exatamente quanto tempo teriam que viver ali. Então essas pessoas muitas vezes se entregavam à lamentação. E por que eu penso que é interessante nós pensarmos a partir desse background? Porque embora nós não vivamos literalmente isso, mas há fases da nossa vida que podem ser descritas como exílios existenciais. Eu acho que agora mesmo nós estamos vivendo um tempo de exílio social. Ninguém nos tirou da nossa terra, mas estamos forçados a viver de uma maneira que não gostamos de viver. Estamos impedidos de nos expressar da forma como é nossa. Como eu disse, estamos impedidos de fazer a nossa muvuca santa, estamos impedidos de nos beijar, de nos abraçar, de encher a nossa casa de irmãos. Não foi essa a vida que nós desejamos. Não podemos nos expressar completamente, ainda que Deus esteja conosco, onde quer e em que situação estivermos. E viver nessas condições é um grande desafio, porque os exílios, você está entendendo a minha linguagem, eles podem nos matar ou podem nos fazer crescer. É verdade, a saudade ela tem um poder enorme de destruir, mas ela também pode ser uma força que nos impulsiona, não para o passado que nós deixamos para trás ou lamentamos não ter, mas ela pode ser, sim, a saudade, uma força que nos joga para frente. Eu sempre uso a expressão ter saudades do futuro. Eu penso que a saudade é como uma grande corredeira, sabe? Aquelas águas volumosas, poderosas, que vêm e correm com o poder de arrastar e de arrasar tudo o que encontram pela frente, um alto poder de destruição. O sentimento de perda, o sentimento de distância, de coisas e ambientes e costumes, e inclusive pessoas, pode nos destruir. Mas essas mesmas águas poderosas, se forem bem canalizadas, se forem domadas, elas podem gerar a energia que nós precisamos para viver melhor amanhã. E eu gostaria de dizer aos irmãos que o espírito do Salmo 137, essa lamentação amarga e paralisante, não é o espírito que deve nos guiar. Nós não podemos nos entregar a esse espírito. E eu digo mais, há uma alternativa, mesmo quando não estamos vivendo do jeito que gostaríamos de viver. Há uma alternativa que seja mais do que nos assentar e chorar. E eu me surpreendi fazendo uma breve pesquisa e de ver quantos personagens inspiradores que estão com as suas histórias narradas nas páginas da Bíblia.
mas que manifestaram a sua devoção, a sua fidelidade, a sua fé, justamente no tempo do exílio babilônico. Então, enquanto havia gente chorando, lamentando, desejando vingança, se entregando à amargura, havia gente de Deus que tinha a mesma saudade de Jerusalém, mas que canalizava tudo isso para manifestar o reino de Deus, para glorificar o Senhor e para preparar ou profetizar a restauração. Quem aqui não se lembra de Daniel e os seus amigos? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles também foram levados cativos, eles também estavam exilados, eles também sentiam saudades da sua vida e de Jerusalém, mas ali em Babilônia, eles glorificaram a Deus, eles manifestaram os valores que só o povo de Deus tem, e as suas histórias continuam nos inspirando. Esther, Neemias, Esdras. Eu tenho que colar porque a lista é grande. Zorobabel. E os profetas, alguns deles viveram exatamente nesse tempo, sofreram as angústias do exílio, e outros, embora não tenham vivido nesse tempo, profetizaram sobre o exílio. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Você já ouviu esses nomes? Você que conhece a Bíblia, conhece um pouco da história ou da profecia que esses homens, e eu citei uma mulher aqui, Esther, você sabe que eles manifestaram a glória de Deus mesmo não estando no lugar onde gostariam de estar, vivendo da forma como gostariam de viver. Então eu digo, há sim uma alternativa. Nós não precisamos enfrentar esse tempo apenas na perspectiva da sobrevivência. Eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo agora, mas que eu sei, um dia vai passar, enquanto isso eu choro e espero. Não! Deus não espera que você simplesmente deixe o tempo passar enquanto tenta se manter de pé. O Senhor tem expectativas positivas a nosso respeito, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu acho maravilhoso porque Deus se preocupou em enviar mensagens aos exilados, não apenas chamando-os para perto de si, para entenderem que o propósito daquele tempo era justamente trazer Israel, ou o povo de Judá, para junto de si, porque eles haviam se distanciado, esfriado o seu coração. Mas Deus também os anima a viver uma vida abençoada, mesmo não estando no lugar que gostariam de estar. Em Jeremias, capítulo 29, Deus usa esse profeta para enviar uma carta. Sim, Deus mandou uma carta aos exilados em Babilônia. E nessa carta, entre outras coisas, está escrito, Jeremias 29, 4 a 7, é a porção que eu vou ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Eu acho que Deus gosta disso. Deus gosta de filhos, irmãos. A quarentena está aí, você está esperando o quê? Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Qual é a mensagem? Deus está dizendo, sim, eu sei que vocês não estão onde gostariam de estar e onde estarão amanhã, mas aí onde vocês estão, vivam a vida. Aí onde vocês estão, construam, produzam, amem, construam famílias, gerem filhos. E mais do que isso, orem por esse mundo, que não é o mundo de vocês, mas que pode ser melhor, porque vocês estão aí. Essa é a perspectiva de Deus para nós.
E eu quero, nesse tempo, olhar para esse salmo. Como eu disse, é um salmo de desabafo. Ele não deve ser seguido. É apenas uma daquelas passagens bíblicas que mostram com clareza, sem nenhum filtro, nenhum disfarce, como às vezes nós, os seres humanos, reagimos de maneira muito humana e não espiritual às adversidades que enfrentamos. E eu gostaria de ler de novo esse salmo com você, mas fazendo assim, meio que pelo avesso, sabe? Contrapondo, para dizer para você, não precisa ser essa a sua escolha agora. Você não tem que se sentar, chorar e simplesmente esperar. Há uma alternativa a tudo isso. E para que você entenda a mensagem de Deus, e não apenas guarde essa mensagem no seu coração, mas faça dessa mensagem o combustível para viver bem agora. Ei, dá para viver bem agora. Ei, dá para produzir agora. Dá para glorificar a Deus agora. Dá para ver milagres agora. Dá para sonhar agora. A primeira mensagem que eu quero lhe transmitir da parte de Deus é: ao invés de pendurar a sua harpa, levante o som da adoração. Eu vou dizer de novo: ao invés de pendurar a sua harpa, levante o som da sua adoração. Eu digo isso porque os judeus, cujo coração é revelado, e eu volto a dizer, era apenas uma parte do povo, porque outros escolheram viver de maneira positiva naquela circunstância, mas os judeus que são revelados, que são representados pelas palavras do Salmo 137, no versículo 2, está escrito: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Os salgueiros eram uma vegetação, um tipo de árvore daquela região, e as suas harpas, que eram instrumentos de louvor ao Senhor, estavam penduradas, porque eles tinham essa mentalidade de que longe do seu habitat, de que longe do templo, de que longe dos ambientes que eles consideravam sagrados, eles não poderiam adorar ao Senhor. E, amados, que grande erro! Porque a verdadeira adoração, para o que nós fomos feitos, eu não sei se você sabe, mas você foi feito para adorar. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E a adoração não depende, definitivamente a adoração não depende de lugar e nem de circunstância. Porque a adoração é direcionada a Deus. E Deus está sempre no trono. Ele é o mesmo, Ele é digno, Ele é grande, Ele é o sol da justiça. Ainda que as nuvens espessas, negras, estejam encobrindo o seu brilho em relação a nós, Ele permanece lá. E como Ele está lá, e Ele é Deus digno de adoração, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se eu posso lhe dar um conselho, nunca permita que a sua adoração seja refém de alguma circunstância. Ainda há poucas semanas eu estava aqui compartilhando com vocês sobre isso, lembrando a história de dois homens de Deus apóstolos, Paulo e Silas. Lembra? Que em Filipos, depois de apanharem muito, de serem açoitados, de terem as suas costas rasgadas pelos chicotes, de serem jogados numa masmorra, diz a Bíblia que à meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e oravam juntos, e os que estavam presos com eles os ouviam. Ao invés de pendurar a sua harpa, levante o som da adoração. Um dia Jesus se encontrou com uma mulher cheia de conceitos religiosos também, presa a certos conceitos de ambiente,
E ela desafiou o Senhor sobre em que lugar se deve adorar. João capítulo 4, versículos 21 a 23. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Preste atenção no versículo 3. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E eu ouso dizer, meus queridos, que a adoração, o som do louvor, o culto que prestamos em terra estranha, em ambientes que não desejamos, em circunstâncias que de certa forma nos agridem, esse culto, esse som, ele tem muito mais impacto, tanto no céu quanto entre os homens, do que o culto que nós prestamos na zona de conforto. Quando somos livres para fazer e manifestar tudo o que achamos bom, eu tenho certeza que a voz da adoração verdadeira da igreja pode se levantar nesse tempo de uma maneira que os céus parem para ouvir. Amém? A segunda mensagem que eu quero que você receba em seu coração é: ao invés de calar o seu testemunho, aproveite as oportunidades. Aqueles judeus dominados por uma saudade negativa, eles diziam, versículos 3 e 4, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores cobravam cânticos alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, numa terra estranha? Essa é uma mentalidade também equivocada, porque é justamente quando temos ouvidos que queiram ouvir. Amados, eles se fixavam na falta de ambiente, talvez se lembrando do templo, talvez se lembrando de uma grande festa judaica, com milhares e milhares de pessoas vindo de todas as partes para Jerusalém, a fim de prestar o seu culto ao Senhor, de oferecer as suas ofertas, e agora eles estavam num ambiente completamente diferente, hostil, até mesmo pagão, e eles diziam: aqui não podemos adorar. Mas não é esse o espírito da palavra. O espírito da palavra é que nós precisamos revelar a glória de Deus onde quer que nós estejamos. O espírito da palavra se revela melhor em outros salmos, como o Salmo 96, por exemplo, versículos 2 e 3, olha o que está escrito: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Em terra estranha, é em terra estranha que precisamos anunciar a salvação, é em terra estranha que precisamos levantar a voz do nosso testemunho. Veja bem, eles diziam: os nossos opressores, os nossos captores, aqueles que nos oprimiam, nos pediam canções, queriam que nós cantássemos cânticos alegres. Que oportunidade! Que oportunidade eles perderam de manifestar a glória de Deus. Havia ouvidos, eu quero que você entenda isso, no exílio. Nos exílios que você vive, há ouvidos querendo ouvir a canção e a palavra que só a sua boca pode manifestar. Eu sei que pregar aqui edifica a sua vida,
Mas a palavra não tem que ser anunciada também nos corredores dos hospitais? A palavra não tem que ser anunciada também por aqueles que têm uma oportunidade de entrar numa UTI e encontrar alguém ali ameaçado pela morte? Volto a dizer, ao invés de calar o seu testemunho, aproveite as oportunidades que o exílio traz, que esses tempos, porque, sabe, naquele momento, eles tinham diante de si a atenção de pessoas que eles não tinham antes, quando estavam em casa. E que eles não teriam depois, quando voltassem para casa, porque eles voltariam para casa e porque nós voltaremos para casa e nós voltaremos a viver a vida que sempre desejamos, sim ou não? Você crê nisso? Mas enquanto não acontece, há ouvidos querendo ouvir a nossa voz. Eu volto a lembrar Paulo e Silas levantando a sua voz. E os presos, que eles não encontrariam em nenhum outro ambiente, ali ouviam o testemunho daqueles homens de Deus. E pode ser um pouco desconfortável, mas a verdade é que muitas vezes Deus nos leva para certos ambientes e circunstâncias justamente desconfortáveis, eu digo, mas que nos dão a oportunidade de dizer quem Ele é. Para gente que não sabe quem Ele é. Jesus nos advertiu de um tempo que está se aproximando e realmente eu acredito que a igreja viverá esse grande desafio. Jesus disse: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Abra a sua boca, diga para a pessoa que está aí mais perto de você, abra a sua boca, dê testemunho do Senhor nesse tempo. O seu testemunho em momentos como esse pode mudar a perspectiva. Essas pessoas que você tem a oportunidade de alcançar agora, não teriam nenhuma outra chance se nós estivéssemos vivendo em outra circunstância. Terceiro, ao invés de adoecer pela saudade, use a saudade para projetar o futuro. A referência que o escritor do Salmo 37 tem de Jerusalém, embora seja sincera, embora ele e todos os que ele representa amassem profundamente aquela cidade, tudo que ela representa, mas a referência que ele faz é negativa. Ele diz no versículo 5 que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Então eu digo que a abordagem do salmista sobre a lembrança de Jerusalém é negativa, porque é um argumento para não definhar, é um argumento para não emudecer. Eu não sei se eu me expresso bem, mas eu penso que Deus gostaria de ouvir outra coisa. Talvez fosse melhor escrever esses versículos a partir de uma perspectiva positiva. Eu tenho saudades de Jerusalém, eu quero voltar para a vida que eu tinha. Eu quero voltar a cultuar, adorar, servir ao meu Deus com tudo que eu tenho direito. E porque eu tenho essas saudades no meu coração, não são essas saudades que vão me fazer sobreviver aqui sem definhar, não. Sabe como eu escreveria, que ousadia, né? Reescrever um salmo. Mas sabe como eu escreveria?
esses 2 versículos? Quando eu me lembro de ti, ó Jerusalém, a minha mão direita se fortalece, porque tu és a minha maior alegria, a minha língua, a minha boca profetiza a tua restauração. Percebe que é um espírito diferente? Quando eu digo, se eu me esquecer de ti, que eu dê fim, que a minha mão se enfraqueça, que a minha boca se cale. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que nós podemos pegar todo o desejo de viver de novo, as coisas que já vivemos, a liberdade que já tivemos, para nos projetar para o futuro, porque o exílio não é para sempre, porque nós voltaremos para casa. Diga amém, pelo amor de Deus. E aquilo que você sente, a vontade que você sente, ao invés de lhe adoecer, de lhe enfraquecer, de lhe angustiar, de lhe colocar para baixo, deve ser dentro de você um propulsor de energia, para que você olhe para frente e diga, eu voltarei a viver aquilo que eu vivi, e coisas maiores e melhores ainda, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu profetizo o meu futuro. Saudades do futuro, não do passado apenas. Quando você olha para trás e lamenta as perdas, você fica preso, inerte, paralisado. Mas quando você olha para trás e vê que coisas que você amou, que fazem parte das promessas de Deus para a sua vida e não estão sendo vividas plenamente agora, você está impedido de vivê-las. Pega tudo isso e usa para profetizar a restauração. Porque nós viveremos tempos de restauração. Veja como as palavras de Isaías podem expressar melhor qual deve ser o nosso espírito. Embora Isaías não tenha vivido no exílio, mas ele anteviu o exílio e ele profetizou sobre o exílio. E as palavras dele, o capítulo 62, versículo 1, são tão inspiradoras, a gente bem que podia decorá-las para dizê-las todos os dias. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Enquanto os que se entregam à amargura se calam, e paralisados choram, assentados diante dos rios de Babilônia, os restauradores profetizam. Os restauradores profetizam. Será que há algum restaurador aqui? Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Olhe para Daniel. Daniel estava lá. Daniel estava exilado em Babilônia. Mas se tivéssemos algumas fotos daquele tempo, certamente nunca encontraríamos Daniel à beira de um daqueles rios, se lamentando e chorando, porque ele era um homem de fé. Eu vou te dar uma foto de Daniel, vivendo nas mesmas circunstâncias desses que estavam prostrados, entregues, dominados. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o decreto estava assinado, um decreto do rei de Babilônia, que dizia que todos teriam que se curvar diante dele, e Daniel não se curvaria nunca, e quem não obedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel, pois, quando soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Se você não pode estar em Jerusalém, abra as janelas.
para Jerusalém e profetiza sobre ela, e ora, e dá graças, porque Deus sabe o que faz, e Deus conduz todas as coisas de acordo com o seu propósito. Quarto recado, você está guardando no seu coração, né? Quarto recado de Deus para você: ao invés de apontar culpados, conserte-se com o Senhor. Porque as perdas podem gerar amargura, e a amargura sempre busca culpados. O Espírito do Salmo 137 diz, no versículo 7, lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, e arrasem-na até os seus alicerces. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem estranho, desafiador, porque é também um tempo de caça às bruxas. A nossa sociedade está buscando os culpados pelo que nós estamos vivendo. Os genocidas, cada um tem o seu candidato a genocida. E, embora nós não possamos negar que muitas vezes os homens e os que estão investidos de autoridade, aqui e ali, fazem com que o mal prevaleça e avance mais, nós precisamos entender que todas as coisas servem ao propósito do Senhor, que nada está longe do seu domínio, e que o propósito de Deus em tudo que nós estamos vivendo, o propósito central no que diz respeito a nossas vidas, é que nós nos acheguemos a Ele, é que nós nos consertemos em Sua presença, é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Nós não podemos gastar toda a nossa energia apontando culpados para aquilo que nós estamos vivendo. Se em última instância, e sendo bem sincero, os culpados somos nós. Porque nós somos o povo de Deus, a quem Ele incumbiu de governar, de viver uma vida santa e a partir dessa vida santa proclamar a sua autoridade sobre as nações. Eu não sei se você já entendeu que esse tempo, como aquele tempo em que os judeus viveram longe da sua casa, tinha um propósito central. Ele podia ter vários propósitos colaterais, mas havia um propósito central: trazer o povo de volta para o seu Deus. E eu quero perguntar, você está mais próximo de Deus agora, depois de tantos meses longe de casa? Você está vivendo uma vida mais santa? Você está se consagrando, você está se avaliando, você está buscando a sua própria culpa para resolvê-la diante do altar da graça? Sabe, enquanto uma parte do povo queria vingança, queria que os edomitas pagassem pelo que fizeram, conforme nós lemos, havia homens de Deus vivendo nas mesmas circunstâncias e que entendiam que aquele era um tempo de conserto e arrependimento. Homens como Neemias. Quantos já ouviram falar de Neemias? Há um livro na Bíblia que conta a história de Neemias. Neemias também era um exilado. Mas Neemias não estava buscando culpados entre os inimigos. Neemias sabia que Deus estava tratando com o seu povo. No capítulo 1 do seu livro, versículos 5 a 7, ele faz uma oração. Na verdade, a oração é mais longa, mas eu pincei aqui uma parte para que você entenda o Espírito que deve nos guiar agora. Neemias orou dizendo: Ah, Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Você percebe a distinção? Enquanto alguns queriam culpar um povo opressor, outros entendiam que o tratamento de Deus era consigo mesmo. Deus está querendo nos santificar agora, queridos. Deus está querendo nos trazer para uma vida mais íntima com Ele. Deus está querendo tirar os adereços da nossa religião para que nós vivamos uma amizade verdadeira com o nosso Pai. Deus está querendo quebrar as cadeias que nos afastam dEle. É tempo para isso. Então, eu volto a dizer da parte do Senhor, ao invés de apontar culpados para aquilo que você esteja vivendo em sua vida, conserte-se com Deus. Porque esse é o propósito desse tempo. E por fim, ao invés de agredir o mundo, proclame as virtudes do reino dos céus. O Salmo 137 termina com palavras bastante agressivas, de gente que entregou o seu coração à vingança. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Eu sei, eles tinham motivos para estar feridos e angustiados e para desejar vingança, mas irmãos, nós temos algo mais importante a fazer nesses dias. Eu quero que você entenda o que eu vou lhe transmitir. É certo que nós temos que denunciar o pecado. Até porque, se nós não denunciarmos o pecado e se nós não guardarmos os nossos valores, nós somos engolidos por Babilônia, somos engolidos pelo mundo que nós não gostamos, no qual nós não gostamos de viver. Então, ok, mas a nossa maior missão na terra é anunciar o Evangelho, e Evangelho significa boas novas. A sua maior missão não é condenar. A sua maior missão não é agredir. A sua maior missão não é apontar o dedo, não para as pessoas, é apontar o dedo para a cruz de Cristo e dizer, Ele ama os pecadores. Há salvação para todo aquele que crer. Amém? Talvez nós estejamos invertendo a ordem e o nosso discurso tenha se tornado muito contaminado pelo ódio dos nossos dias. Porque vivemos dia de ódio, de agressão, onde as pessoas com muita facilidade para protestar, às vezes a partir de um sentimento legítimo, para protestar contra a injustiça e contra aquilo que elas entendem como absurdo, aquilo que nós entendemos como absurdo. Então, a partir de um sentimento legítimo, nós temos uma ação ilegítima, porque nos esquecemos
que carregamos sobre nós o ministério da reconciliação. Nos esquecemos que a nossa missão é proclamar as boas novas do Evangelho. Amém? Um dia Jesus estava passando com os seus discípulos por Samaria, indo para Jerusalém, e os samaritanos se colocaram no caminho, dizendo: vocês não vão passar por aqui. Os samaritanos não gostavam dos judeus e vice-versa. E dois dos discípulos de Jesus, não entendendo exatamente quem eram e qual a missão que tinham, eles resolveram se manifestar. A história está em Lucas capítulo 9, versículos 54 a 56. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Como esses caras ousam impedir o Senhor de passar para Jerusalém? Se o Senhor quiser, a gente resolve essa parada, porque fé a gente tem. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Meu Deus. Talvez precisemos ouvir, muitos de nós, essa repreensão, porque estamos tão indignados com as coisas que estão acontecendo no mundo à nossa volta, que nós queremos que caia fogo dos céus. Queremos agredir e condenar. E chegamos a pontos extremos. Recentemente foi noticiado de um pastor lá no Nordeste, que estava respondendo a um processo, porque durante os dias em que aquele ator que morreu recentemente, Paulo Gustavo, né, que estava entre a vida e morte por várias semanas, e aquele pastor, num culto da sua igreja, transmitido pela internet inclusive, pelo simples fato de que aquele rapaz era um homossexual e vivia uma vida de homossexualidade, de homossexualismo, o pastor disse algo do tipo: não temos que orar que morra. Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amados, esse é o tempo de nós manifestarmos o amor de Deus, do nosso discurso falar de salvação e perdão, ao invés de agredir o mundo. Vamos dizer ao mundo que há uma cruz, e daquela cruz existe salvação para todos os homens. Amém? O exílio pode ser melhor do que parece. Que a sua vida nesse tempo não seja como a vida dos que inspiraram o Salmo 137. Que você não escreva nunca um Salmo 137 em sua história. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. E deixamos que a saudade destruísse os melhores valores da nossa vida. Não. Nós temos uma alternativa. E é por essa alternativa que nós vamos voltar para casa, em nome de Jesus. Se você crê, fique em pé. Eu quero ter um tempo de oração com você. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, coloque o seu coração no altar. Não se apresse de sair correndo daqui, porque nós vamos ter um momento importante de oração. Eu espero que essa palavra, mais do que trazer informações, tenha desafiado você a olhar para esse tempo. Um tempo indesejável, sim. Confortável, não. É como queremos viver, também não.
mas está no propósito de Deus para nós, para o nosso mundo. E há como viver agora, de maneira que nós glorifiquemos o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Permita que o Espírito Santo mexa com você. Quem sabe você precisa mudar algumas atitudes. Quem sabe você tenha permitido que a tristeza, o sentimento de perda, os limites tenha tirado o seu vigor e a sua força. Diga: meu Deus, a minha força está em Ti. A minha força está em Ti. Tu és o meu motivo sempre. Tu estás comigo onde quer que eu habite, Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Permita que Ele mexa no seu coração e lhe reposicione nesse tempo. Ao invés de pendurar a sua harpa, levante o som da adoração. Ao invés de calar o seu testemunho, aproveite as oportunidades. Há ouvidos esperando ouvir a sua voz. Cante agora os cânticos alegres de Sião, meu irmão. Babilônia nunca ouviu esse som. Esse som tem que entrar nos hospitais. Esse som tem que entrar nas salas de funerais. Os cânticos de esperança de Sião. Ao invés de adoecer pela saudade, comece a usar a saudade para projetar o seu futuro. Comece a profetizar, a olhar para frente e dizer: eu voltarei à vida que eu deixei para trás, ou que melhor me foi tirada. Ao invés de apontar culpados, encontre a sua culpa e chegue mais perto de Deus. Ao invés de agredir o mundo para o qual você olha e não gosta, ao invés de agredi-lo, dê a esse mundo uma oportunidade de conhecer a salvação. Nós vamos ser conduzidos nessa canção e eu vou orar com você, mas permita que o Espírito Santo mova dentro de você enquanto cantamos. Perto quero estar, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em te ofertar,
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. É um tempo difícil para nós, Senhor. Nós estamos com saudades. Nós estamos com saudades de viver a vida plena e alegre que o Senhor nos concedeu. Estamos com saudade de nos abraçar. Estamos com saudades de encher as nossas casas. Estamos com saudades de alguns dos nossos que não vemos há muito tempo, Senhor. Estamos com saudades de deixar o nosso sorriso ser uma expressão de adoração diante de Ti. Mas te agradecemos por esse tempo, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, porque sabemos que nada foge ao Teu propósito, porque entendemos que o Senhor está tratando conosco, que o Senhor está nos chamando para perto de nós. Hoje aqui, ouvindo a Tua palavra, nós decidimos não calar a voz da adoração. Nós decidimos não negar o nosso testemunho, ainda que estejamos vivendo nessa terra tão estranha, Senhor. Nós decidimos que a saudade não vai ser argumento para não definharmos. Nós decidimos que a saudade vai ser uma energia dentro de nós para profetizarmos o nosso futuro. Senhor, nós decidimos não ser dominados pela busca dos culpados ou pelo espírito de vingança e de acusação. Nós decidimos ser ministros da reconciliação nesse tempo tão difícil, mas nesse tempo em que temos a oportunidade de glorificar o Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, prostrados aos Teus pés e dispostos a cumprir o Teu propósito, até que estejamos de volta à nossa casa, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Quantos sabem que esse tempo vai passar? Quantos de vocês podem dizer: eu viverei bem enquanto tiver que estar longe de casa? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, Ele que é o sol da justiça, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que mesmo no exílio o Senhor levante sobre ti o seu rosto e sempre te dê Shalom. Deus te abençoe, igreja.